Fala galera, hoje a gente dá início aqui a uma outra parte do assunto, ainda envolvendo os balanços de massa, claro, mas a gente introduz um outro conceito, na verdade, dois outros conceitos que estão bem relacionados com isso, que são os conceitos de reciclo e desvio. A princípio, a gente foca no reciclo, já que o desvio segue uma lógica muito parecida e tem um objetivo diferente. A gente precisa entender como funciona essa questão de reciclo de materiais dentro de uma unidade industrial. Geralmente, isso acontece quando a gente tem um reator no meio. Pode ter uma mistura com outros equipamentos, mas a princípio, quando a gente tem um reator, porque no geral o reciclo é utilizado quando a gente tem produtos, uma mistura com reagentes que precisa voltar. Isso a gente vai ver nos detalhes, é claro, e também como a gente já começa a falar um pouco em reatores hoje, a gente começa a dar uma pincelada também em condições para que uma reação aconteça. Não vamos entrar ainda nos detalhes de rendimento de reação, aquela coisa mais ampla, mas a gente precisa entender quais os fatores por trás, quais os fatores que precisam ser analisados para que uma reação ocorra. A gente vai ver que vai fugir um pouquinho daquilo que a gente tem noção lá da química, de mistura, estequiometria, vai passar uma revisão, de certa forma, disso, como uma reação realmente ocorre, para poder a gente entrar nos cálculos de balanço de massa com reação e mais na frente, claro, chegar em balanço de energia, para no fim fazer balanço combinado de massa e energia, que é o grande ponto, assim, é a meta dessa nossa disciplina, assim. Eu diria que é o ponto máximo do conteúdo quando a gente chegar para fazer balanço de massa, balanço de energia e balanços combinados. Imagina só um balanço de massa com reação, diversos equipamentos e ainda um balanço de energia associado. Essa é a parte final, é o que a gente precisa chegar até o final do curso. Mas para isso, claro, a gente precisa seguir o passo a passo, seguir o nosso contexto aqui para que isso não fique fora do nosso alcance, vamos dizer assim. Então, na sequência, observe o seguinte: pensando em termos de processo de uma forma mais ampla, uma coisa precisa ficar muito clara para você. É algo que eu até chamo a atenção. Isso tem de ficar claro. É rara uma reação química que seja completada no reator. Isso é fato. Por mais que a gente fale, um componente A com um componente B gerou um componente C. Beleza, isso é o que quimicamente começa a acontecer ali. Mas a prática dos processos industriais mostra que assim, não é bem nessa facilidade. Se eu tenho uma determinada quantidade de um componente, misturou com outro, vai formar o meu produto. Isso é o que a teoria mostra, isso é o que era previsível, tá? Mas, sim, vamos pensar, fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Desde já eu chamo a atenção que precisa que você veja os conceitos de física, de química e de matemática que estão por trás realmente disso, para que a gente não se perca nesse meio simplesmente porque faltou uma coisa de um conceito anterior, tá? Então, fecha isso bem. Se tem alguma dúvida, deixa comentário, manda mensagem, tenta fechar esses detalhes realmente para não ficar preso a conceitos que são anteriores. Mas vamos lá, assim, voltando para os comentários em relação a uma reação química. Não importa assim a quantidade, o quão pouco de um determinado componente esteja presente na alimentação ou quanto tempo a mistura fique em um reator. Alguma quantidade desse componente é normalmente encontrada no produto. Por mais que a gente fale, você já deve ter ouvido falar em tempo de residência para que uma reação ocorra, coisas desse tipo, beleza, isso existe, mas é muito comum mesmo, falo isso por experiência em indústrias, que
quando você faz uma reação, lá junto com os produtos, sai resquício de catalisador, sai resquício de reagentes, sai produtos que são de reações paralelas, dependendo do caso. Então, não é simplesmente, vai sair o meu produto, A e B forma C. Não, A e B forma C, D, sai remanescente de A, pode ter consumido B, B com D pode formar outro produto. Então, é um mundo de possibilidades que acontecem dentro de um reator. E cabe a gente, claro, enquanto projetista, tentar entender como é o funcionamento para obter o máximo de rendimento de um componente como esse, de um componente como um reator. E daí, assim, a gente analisando isso já de um ponto de vista mais industrial, vamos dizer assim, né, pensando enquanto responsável, pessoa responsável pelo processo, imagina o seguinte, é, eu diria até dessa forma, infelizmente, você, enquanto responsável, tem de pagar por todos os reagentes que entram no processo, não apenas pagar pelos reagentes que efetivamente reagiram. Então, é bom, é fundamental que, enquanto projetista, você tenha a noção de que haverá recursos que vão ser desperdiçados caso você não faça alterações no projeto. Se você perguntar, mas vai chegar um momento que não vai ter mais nenhum recurso desperdiçado, acho pouco provável. Porém, eu sempre vou repetir isso: enquanto projetista, enquanto pessoa responsável pelo processo, você tem a obrigação de otimizar. E o que seria otimizar um processo? Otimizar é você chegar no ponto ótimo de operação. E isso quer dizer o quê? O mínimo de custo e o máximo de rendimento. Sempre a indústria vai requisitar isso de qualquer profissional, o mínimo de custo, né? Não importa seja um custo elevadíssimo. O que importa é que ele seja o mínimo. Lembre que quando a gente fala de processos industriais, são coisas que envolvem realmente muito dinheiro. Então isso é fundamental assim que a gente consiga otimizar esse processo para a gente ter algo realmente válido, que gere lucro. Lembre que as empresas, todos os processos, precisam que aquilo funcione de uma forma efetiva, que gere realmente lucro para a empresa, que lucro para a empresa vai se transformar em lucro para você enquanto funcionário, enquanto parte daquele todo ali. Então, para a gente tratar um pouco disso, para tentar entender como funciona essa questão de, eu preciso ter um sistema que seja relativamente, como é que eu posso chamar? Ele seja eficiente no meu processo. Eu trouxe aqui uma questão que é um problema, inclusive essa é uma questão que está no livro de Felder, e ele tem um sistema de reciclo. Eu até deixo ele como uma sugestão para você fazer. Claro, eu vou deixar o link da resolução, ele vai ficar disponível aqui em cima e também na descrição do vídeo, tá? Mas eu quero antes que você tente fazer e comente quais foram as dificuldades encontradas nessa resolução. Independente de qualquer coisa, eu vou ler aqui o exercício marcando algumas informações que são fundamentais, assim, que são extremamente relevantes, claro, para que você entenda o que ele está pedindo e como a gente pode começar a fazer esses cálculos para encontrar as soluções, assim, vamos dizer, de uma forma eficiente. Então, vamos lá. Primeira coisa, tem aqui, considere o seguinte problema: 4.500 quilogramas por hora de uma solução que é um terço em massa do sal cromato de potássio se junta com uma corrente de reciclo contendo 36,4% desse mesmo sal para, em seguida, alimentar um evaporador. Veja que está marcado aí, já deixei marcado, você consegue ver na sua tela algumas informações em verde. Preste atenção nesses detalhes.
A corrente concentrada que deixa o evaporador contém 49,4% do cromato. Esta corrente entra em um cristalizador, no qual é resfriada, e, consequentemente, se ela é resfriada, precipita os sais presentes e então filtrada. A torta de filtro consiste em cristais de cromato e uma solução contém 36,4% do cromato em massa. Os cristais constituem 95% da massa total da torta de filtro. A solução que passa através do filtro é a corrente de reciclo, como já foi indicado. Então, todas essas são as informações que precisam aqui nesse primeiro momento. Ele pede que faça um diagrama de fluxo para esse sistema, indicando e enumerando cada corrente. Essa é a nossa primeira missão aqui. Calcule a taxa de evaporação, a taxa de produção de cromato cristalino, as taxas de alimentação para os quais o evaporador e o cristalizador devem ser projetados, né? Você vai encontrar essas vazões ali, e também a razão de reciclo, que corresponde à massa de reciclo sobre a massa de alimentação virgem. Essas são as informações e o que está pedindo inicialmente no programa, no problema, perdão. Depois diz aqui: suponha que o filtrado fosse descartado e não reciclado. Se ele vai ser descartado, não existe essa corrente de reciclo como ele indica. Ele vai ser descartado. Partindo disso, qual seria a taxa de produção dos cristais, né? Então, depois de encontrar esse valor, quero que você responda. Reflita sobre isso, pense o que poderia ser uma resposta relevante aqui, interessante, e diga também quais os benefícios desse reciclo. E também, uma coisa que é um desafio um pouquinho mais à frente, estime os custos. Como você pode estimar os custos? Bom, se eu reciclo uma determinada quantidade de material, significa que eu não perco esse material. Estimo os custos a partir do que eu precisaria inicialmente colocar se eu não tivesse essa corrente de reciclo e, consequentemente, quanto eu ganho com esse reciclo. Então, essa é a primeira etapa para a gente fechar. Esse é um exemplo um pouco mais trabalhado, mas ele precisa. Esse é a grande sacada, assim. Como você já observou como é feito, né? Tem o link lá da aula de balanço de massa, também vou deixar disponível aqui para quem quiser, eu coloco também aqui em cima, que aí quem não viu consegue lá ter acesso. Vai ver que é um balanço de massa do mesmo jeito, porém aqui tem uma corrente de reciclo e tem todo um estudo por trás do reciclo, obviamente. Mas aí isso fica e a gente finaliza essa parte de reciclo e desvio. O desvio eu vou deixar para tratar, na verdade, especificamente o desvio em um outro contexto, também com outro exemplo, porque o reciclo, entre aspas, funciona do mesmo modo que o reciclo. Então, eu reciclo e eu desvio. Matematicamente, eles representam a mesma coisa. Olha o que eu estou falando. Não estou dizendo que reciclo é igual a desvio. Eu estou falando que matematicamente são componentes que saem em uma parte do processo e entram em outra. Geralmente, o desvio separa algum equipamento por uma série de questões físicas e termodinâmicas também que a gente vai discutindo. Por isso eu prefiro passar outras informações e quando a gente estiver tratando realmente de reatores aqui nesse meio, começar a estudar as reações, aí a gente pega exemplos com desvio e coloca.